Se eu fosse abrir uma oficina hoje, com a experiência que eu tenho, com tudo que eu já vivi nesse mercado durante esses 6 anos, quais erros eu não cometeria? E o que eu vou te dizer, esses erros não tem nada a ver com mecânica. São erros de gestão que faz a oficina quebrar, mesmo você sendo um bom mecânico, mesmo você tendo bastante serviço. E o que eu vou te falar, o último erro vai te surpreender, tá? Se você é mecânico, quer abrir sua própria oficina, fica comigo aqui até o final. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Raí, sou dono de oficina mecânica, sou formado em ciências contábeis e sou especialista em melhoria contínua. E o meu objetivo aqui é ajudar você, mecânico, a montar a sua própria oficina, tá? Então, o erro de número 1, tá? Primeiro erro, abrir uma oficina mecânica sem propósito, sem direção, tá? Você vai abrir uma oficina, você tem que saber quanto que você vai faturar, que tipo de serviço você quer atender, se você quer crescer ou não, se você quer manter ela pequena ou não, se você quer trabalhar sozinho, se você quer trabalhar com você e mais um, mais dois, você tem que ter essa direção, você tem que ter um norte. Não adianta você ir para o próximo passo sem saber isso aqui, porque tem gente que abre na louca, isso é o pior erro, tá? Ah, vou abrir uma oficina na doida, e não sabe quanto cobra, não sabe nada, não sabe quanto custa, não sabe como fazer. Isso é um erro muito comum, tá? Uma oficina sem objetivo, você vai virar empregado do seu próprio negócio. O que eu quero dizer empregado do seu próprio negócio, quer dizer que você vai trabalhar muito e não vai ganhar nada, você vai viver patinando. Então, você vai abrir uma oficina, você tem que ter uma direção, você tem que saber quanto que você vai faturar, que tipo de carro que você vai atender, que tipo de serviço que você vai fazer. Um erro que eu cometi aqui, eu mirei em uma coisa e acertei outra, tá? Quando eu abri a oficina, eu mirei em auto center. Eu falei, vou pegar só servicinho rapidinho, auto center e tal, alinhamento, balanceamento. Quando eu vi, eu virei mecânica. Então hoje eu faço uma mecânica que faço serviço de auto center. Entende? Então eu mirei numa coisa e acertei outra. Então é muito importante você ter um propósito claro, um objetivo claro, para você seguir adiante, porque senão não adianta, você vai errar. Erro de número 2, tá? Escolher um ponto pensando somente no valor do aluguel, tá? Tem gente que monta na casa, tem gente que escolhe um ponto, então vai de acordo com o que você pretende fazer, entendeu? Isso é muito importante. Então você precisa primeiro ter o objetivo bem claro para você seguir nesse quesito de alugar o ponto. Por quê? Depois você vai entender que tipo de ponto você precisa. Isso depende muito do jeito que você quer trabalhar. Se você quer trabalhar sozinho, ou se quer trabalhar com equipe grande, se você quer fazer serviço rápido, por exemplo, de auto center, ou se você vai fazer serviço mais complexo que demanda indicação, por exemplo, um especialista em transmissão automática, um especialista em injeção eletrônica avançada, ou sei lá, mexer só com módulo de injeção eletrônica. Cara, tem muito ramo no mercado aqui, né? Então tudo isso interfere. Se você vai montar, por exemplo, uma auto center, mesmo que pequena, ela precisa estar bem localizada, com um local movimentado, movimento constante, para você ter giro de serviço. Por quê? Porque auto center é giro. Auto center tem que ganhar no giro, tem que fazer bastante serviço para poder ter o teu faturamento. Agora, se você vai montar uma oficina mais técnica, por exemplo, vou montar o especialista em transmissão automática. Geralmente, os teus clientes serão mais indicados, serão mais indicação. Então, você não precisa pegar um ponto numa avenida movimentada, perto de shopping, alguma coisa assim, né? Você pode tirar num lugar mais retirado, que o teu serviço vai ser mais indicação, vai ser mais técnico. Então, depende muito do que você vai fazer. É muito importante você ter isso bem claro, para você não errar na hora de alugar um ponto fixo, tá? O que acontece? Às vezes, na questão do aluguel, o barato demais pode sair caro, porque se você for pegar um ponto de auto center, por exemplo, e não for um movimento legal, você vai pagar o aluguel e o aluguel não vai se pagar, né? Ou um caro demais também pode matar o teu no começo ali. Então tudo isso você tem que visualizar, você tem que estar ligado para não errar, tá? O ponto errado você paga todo mês, tá? Se você está com o ponto certo ele se paga. Então assim, mas se eu for ali é caro o aluguel, mas dependendo como for o ponto se paga, ele tem que se pagar. Você não pode tirar dinheiro do bolso, suar muito para pagar, não. Ele tem que se pagar e se pagar rápido, tá? O erro de número 3, tá?
querer fazer tudo sozinho desde o primeiro dia, tá? Uma oficina pequena, cara, ela também precisa ter foco. Mesmo que você trabalhe sozinho, você precisa ter foco. Mesmo pequeno, o seu negócio é uma empresa. E você precisa tomar decisões de empresário. Você não será mais somente um mecânico. Você não é mais só um mecânico, tá? Você é um mecânico, dono de oficina, e seus objetivos e metas têm que estar bem claros, tá? Então você tem que crescer com foco, tá? Você tem que crescer direcionado, senão você vai virar uma confusão no teu negócio, tá? Começar simples não é começar pequeno, tá? Então não é porque você está começando sozinho, por exemplo, eu comecei sozinho a minha oficina. Você tem que ter direção, você tem que ter foco. Onde que eu vou chegar? Você não pode agradar muito, entendeu? Você tem que ter a direcionamento para tu crescer. Então é uma empresa. Mesmo que você trabalhe sozinho, porque os clientes, eles não entendem isso. Você vai abrir uma oficina, vai trabalhar sozinho, eles acham que você tem que fazer um favor para eles. E não é. Você é o dono da oficina. Eles dependem do teu conhecimento para arrumar o carro deles. E não você depende do carro deles estragar para você ganhar o teu dinheiro. Então, valorize você mesmo, tá? É uma empresa, você não é agradador, você não é um cara que tem que ficar mendigando serviço, beleza? Tem muito trampo, muito serviço aí rolando e a gente tem que aprender a trabalhar para poder ganhar dinheiro, tá? O erro número 4, cara, cobrar errado, tá? Isso, cara, mata mesmo, cara. E cobrar errado, e assim, o pior é cobrar errado por medo de perder o cliente. Isso judia, cara, porque o que acontece? Você tem medo de perder o cliente. Então você acha que a mentalidade do mecânico é o quê? Serviço. A mentalidade do dono é lucro. Então às vezes você tá sem serviço e você tá com a mentalidade do mecânico e fala, putz, mas eu preciso pegar esse trampinho aqui porque eu tô parado, e no final não te dá lucro. Então você precisa cobrar certo desde o início, aprender a precificar, aprender a cobrar e não fazer serviço de graça, não fazer à toa, tá? O preço tem que ser justo para você e para o dono do carro, tá? E lembra que assim, ó, a gente conserta carro, a gente não resolve problema de cliente. O que eu digo quando é problema de cliente? Problema financeiro, problema de família, o cara não tem cartão de crédito, o cara não tem nome na praça, isso aí não é problema teu, cara. O meu problema aqui é resolver pegar o teu carro e resolver o problema dele e te entregar em boas condições por esse valor. Mas eu não tenho, você faz parcelado, cara, não faço. Mas você faz no fio do bigode, eu não faço. Cara, determina essas coisas e tenha autoridade para você não se incomodar, tá? Porque o teu serviço, cara, ele tem que cobrir algumas despesas, tá? A despesa, por exemplo, de aluguel, água, luz, internet, telefone, funcionário, a infraestrutura, você tem que fazer manutenção, você vai ter que trocar uma lâmpada, você vai ter que fazer um encanamento, você vai ter que... Tudo isso é um custo que você vai ter e você precisa, o teu trabalho precisa pagar tudo isso, tá? Então o cliente que só quer preço, ele não sustenta a tua oficina, tá? Ele não é um cliente bom para se ter na oficina. Isso eu demorei para aprender, eu fiz muito fiado, eu perdi muito dinheiro. Eu fui muito agradador para os clientes, tá? Tipo assim, serviço que para mim eu cobraria 150, 200, o cara tá cobrando 50, 100 e eu tá fazendo pelo mesmo preço para poder pegar o serviço. E no final dar um retorno, alguma coisa assim, e você, perde dinheiro, às vezes tem que colocar até dinheiro em cima do carro para poder liberar e não ver mais a cara daquele cara. Então assim, você pense nisso, cara, não agrade, não queira agradar. Você resolve o problema de carro, não de cliente, tá? Oficina cheia, cara. Uma oficina cheia não significa que tu tá faturando, tá? Não significa que tu tá botando dinheiro no bolso. Às vezes, a gente abre a oficina e olha o programa do outro. E chega o programa do outro e vê o pátio cheio de carro, e vê cheio de confusão. E você fala, puta merda, o cara tem bastante serviço. Você não sabe se o cara tem dinheiro no bolso. Então você tem que olhar para o teu umbigo, olha para o teu umbigo, para os teus números e fique tranquilo. Se você não tem serviço, você não está pegando serviço porque não está gerando lucro, tá ótimo, você está no caminho certo. Não fique olhando a grama do vizinho, tá? A oficina cheia não significa que o cara está faturando. Uma oficina cheia e bolso vazio, tem algo de errado. Os carros têm que entrar, tem que girar e o dinheiro tem que circular dentro da tua oficina, tá? Quinto erro, cara.
misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro da oficina. Cara, isso quebra, mano. Isso é difícil depois que você mistura, você conseguir separar, tá? Eu fiz isso, cara, sofri muito para poder separar isso da minha oficina. Então, se você está começando agora, cara, a melhor coisa é você já começar certo. Porque depois que você misturar, daí você passou uns 6 meses, um ano ali, você já não consegue mais. É difícil, cara. É muita disciplina. Então, assim, isso mata, cara, qualquer negócio, não somente oficina. Ele vai matar qualquer negócio. Misturar o dinheiro de casa com o dinheiro da oficina, e daí você não sabe o que é custo, você não sabe o que é despesa tua, e vira uma confusão, tá? Quanto mais cedo você entender, melhor. Então, cara, separa desde o início, tá? Montou a oficina, tá ganhando quanto lá onde é que você tá trabalhando? Tá ganhando 3, 4, 5? Vive nesse salário que você tá ganhando, pelo menos no primeiro ano. Ah, tô ganhando 5, ok, então eu vou tirar 5 para mim. Eu vou fazer como eu fazia lá, vou ganhar dia 15 um vale, dia 30 o pagamento, ou se eu ganho na comissão, ganha uma porcentagem de comissão, pega a porcentagem de comissão e vai vivendo do jeito que você está vivendo. E separa, monta 2 contas de banco. Pega esses bancos digital aí e monta uma conta PJ para você e uma conta CPF. E separa, tá? Separa desde o começo, cara. O controle simples desde o início, ele já vai resolver o teu problema. E depois, quando você tiver maduro, você tiver o suficiente para poder entender que você pode aumentar o teu salário, que você pode fazer uma retirada e tal, aí você vai fazendo conforme as coisas vão aparecendo. Mas tenha controle, cara, clareza nesses números, tá? Porque senão, cara, a tua despesa de casa vira custo da oficina, e quando você vê, a conta não fecha. Aí você vai falar, puta, eu trabalhei o mês inteiro e não vi dinheiro dentro dessa oficina. Onde é que está o dinheiro? Você não acha aonde que está o ralo, aonde que está isso aí. Então você precisa ter um controle. Faz uma planilha de Excel, tem um monte de planilha online aí, gratuita. Faz uma planilhazinha de controle e bora pra cima. O 6º erro, cara, achar que ser dono é ser o melhor funcionário. Sim, você precisa trabalhar, você vai trabalhar muito. Mas você, cara, às vezes se você for montar uma equipe, você não precisa ser o melhor mecânico, tá? O dono, ele não precisa e não deve. Se você vai montar uma equipe, você tem que entender que aquela equipe vai fazer o trabalho. E você tem que monitorar, aprender a delegar o trabalho. Porque senão você vai ficar o dia inteiro correndo atrás do rabo e não vai produzir nada. Agora, se você vai trabalhar sozinho, você vai ter que ter alguém, por exemplo, para te ajudar, alguma coisa assim, e você vai ter que delegar aquele serviço. Por exemplo, muito tempo eu trabalhei sozinho, só eu de mecânico. Eu contratei uma secretária. Ó, você vai atender o WhatsApp, você vai responder o WhatsApp, você vai fazer esse tipo de função. Por quê? Porque isso toma muito meu tempo na operação, tá? Então o dono, ele não precisa ser o melhor mecânico, o dono não precisa ser o cara que organiza tudo. Você precisa... Se tudo depende de você, o teu negócio não vai prosperar. Mesmo que você trabalhe sozinho, vamos pensar que o cara quer montar uma oficina sozinho. Mesmo que você trabalhe sozinho, tem muita coisa que você pode terceirizar na tua oficina. Por exemplo, um sistema financeiro, tá? Em vez de você ficar alimentando planilha e coisa ali, você pode terceirizar um sistema financeiro. Tem muito sistema online, gratuito, tá? Resposta automática no WhatsApp. Em vez de você ficar ali largando o que você está fazendo para responder o WhatsApp, determina um horário, fala, ó, responde a resposta automática no WhatsApp, e em determinado horário você entra em contato, tá? Então assim, uma oficina que se o dono faltar, uma oficina com equipe, se o dono faltar, ela não funciona, o dono é o gargalo é o dono, tá? No começo eu sofri muito com isso, porque tudo dependia de mim, para comprar, para vender, para fazer um orçamento, para aprovar um orçamento, para enviar para o cliente queria falar só comigo, e cara, eu não conseguia tirar um dia de férias, não conseguia sair um dia. Hoje, por exemplo, eu consigo sair. Essa semana mesmo, no meio da semana eu saí e fui com os meus filhos no parque aquático, e a oficina ficou rolando. Então assim, cada um tem sua função. Hoje eu tenho uma equipe mais estruturada. A secretária aqui, ela sabe os valores de cobrar de peça, de serviço. Os meninos sabem quanto tempo leva para fazer determinado serviço. Tem procedimentos de avaliação, tem procedimentos que eu falo muito aqui sobre o MOP, o Mapa do Orçamento Perfeito.
falo muito sobre ele aqui. O menino vai ali, faz o orçamento, ela vem, monta o orçamento e pum, manda para o cliente. Eu não preciso dar o aval toda vez, tá? Então a oficina funciona mesmo que eu estando longe aí por 1, 2, 3 dias, uma semana. Lógico, se você for trabalhar sozinho, você vai viajar, você vai ter que fechar teu negócio, não tem que fazer, são situações diferentes, tá? Muito importante a gente também entender isso, porque tem gente que às vezes tá acompanhando aqui e tá querendo montar uma oficina sozinho, né? O 7º erro, cara, a gente não buscar orientação, tá? Isso, cara, tentativa de fazer as coisas, a gente erra e o erro custa caro, tá? Isso que eu tô falando aqui, de orientação, é você estar buscando conhecimento antes de executar algo, tá? E isso já coloca você na frente de muita gente, tá? Achar que a gente acha que sabe de tudo, né? Então, ou que a gente conhece de tudo. E é o maior erro de todos, cara. Isso custa muito caro, tá? E quanto antes você buscar conhecimento, melhor, tá? Aprender sozinho, cara, principalmente o lado de gestão, porque a gente tem muito o lado mecânico. A gente é mecânico e está abrindo uma oficina, então a gente conhece de carro, mas não conhece de gestão. Então aprender sozinho, cara, demora mais e custa muito mais caro, tá? Porque você aprende com os erros, cara. O acerto também você aprende, mas só que com o erro, cara, ele te dói, cara. Ele dói. E você fica matutando, você fica brabo, você fica puto, você paga caro, você paga juros. Então, assim, você tendo um mentor, por exemplo, ou acompanha as pessoas que tem na internet, você já vai tendo um conhecimento a mais do que tua concorrência. E você já vai montar mais estruturado. Então, isso que eu tô falando aqui já é um conhecimento que eu tô tirando para você poder e tá um passo à frente dos outros. Então, um método organizado, ele economiza muito tempo e dinheiro. Então, você tendo um método de trabalho, mesmo que sozinho, te faz Desculpa. Se você tem um método de trabalho, mesmo você trabalhando sozinho, ele vai te fazer economizar o que é mais valioso dentro de uma oficina mecânica. E o que é mais valioso dentro de uma oficina mecânica, não somente na oficina mecânica, mas na nossa vida, é o tempo. Tá? O tempo, ele não volta atrás. Então, se você está perdendo tempo, ele não volta atrás. Você não consegue ficar mais jovem. Você vai ficar cada vez mais velho, tá? E o tempo, ele não volta, ele não corrige. Então, o tempo ocioso, o tempo perdido em coisas simples por falta de um método estabelecido ou por falta de um procedimento bem desenhado, te faz jogar dinheiro pro ralo, tá? Então, quando eu falo isso, às vezes você vai trabalhar sozinho, por exemplo. Vou dar 2 exemplos aqui. Você vai trabalhar sozinho. Eu tenho um método de atendimento. Como que eu vou atender? Eu vou atender 3 carros por dia e em determinado horário eu monto os orçamentos e em determinado horário eu executo o trabalho. Tenha um método para você ser mais produtivo, porque senão você vai correr o dia inteiro e não vai fazer nada, tá? Por exemplo, falando de novo do MOP aqui, eu perdia muito tempo corrigindo o orçamento dos mecânicos. O mecânico ia fazer um orçamento de suspensão, vinha para mim o papel e eu ficava corrigindo, eu tinha que corrigir. E para mim, aqueles checklist que todas as oficinas vendem aí no mercado, não funcionou. Eu já comprei inúmeros. Para mim, nenhum funcionou. Eu, como especialista em melhoria, eu falei, cara, eu vou ter que fazer do meu jeito. Pô, eu sei fazer, por que eu não vou fazer? E eu separei, eu chamo de MOP, separei vários orçamentos prontos. Então, orçamento de suspensão, eu tenho todos os itens e um passo a passo a seguir para avaliar uma suspensão. Orçamento de freio, todos os itens e se eu for fazer tudo, faz um de cada. Cara, o mecânico, ele avalia um carro, às vezes, em 5, 10, 15 minutos, dependendo da situação do carro. Muito rápido, levantou no elevador, vai ali, sim, não. Quanto tempo leva em cada serviço? Aqui 1 hora, 2 horas, 1h30, ele já vai colocando o horário. Chegou para a moça aqui do orçamento, ela vai cotar aquelas peças, não tem erro de digitação, porque está ali escrito o que é impresso, não é letra corrida, não é garrancho de ninguém, né? E ela vai fazer o orçamento sai top, sai padrão, tá? Então, assim, isso é melhoria de tempo. Então, não perca tempo, cara.
Às vezes você precisa perder tempo afiando o machado, que a gente fala, do que ficar dando paulada na árvore ali com o machado desafiado. Ambos vão cortar a árvore, tá? Mas se você afia o machado ali, ó, rapidinho, às vezes com 2, 3 pauladas você corta a árvore. E se o machado está desafiado, você fica dando cacetada ali e não corta a árvore. Ou vai demorar muito para cortar, tá? Então, quem aprende com o erro, paga 2 vezes, tá? E quem aprende estudando, se dedicando, não depende de ninguém, tá? Então aprenda sobre coisas simples, como ser mais rápido na tua oficina, como ganhar tempo, e vai se dedicando a isso, mesmo que sozinho, tá? Mesmo que sozinho, tem que ser, teu tempo sozinho tem que ser mais rápido ainda, porque você tá sozinho, você tem que fazer tudo, então você tem que estar ligado, tá? Vamos lá. E me perdi aqui agora no meu posicionamento aqui, tá? Então assim, cara, você tendo um método, você economiza, tá? Abrir uma oficina, cara, não é questão de tamanho, tá? Não é questão de espaço, não é questão de ter mais elevador ou não é questão de fazer tudo, tá? É questão de você ter direcionamento, cara. Então, por exemplo, eu aqui quando eu comecei, eu queria agradar muito, cara. Queria fazer de tudo e foi por isso que eu falei pra vocês. Eu foquei num negócio e eu peguei outro. Por quê? Porque chegava serviço de mecânica e eu queria pegar porque eu tava sem nada pra fazer e tal. Quando eu vi, virei mecânico geral e não fui pro meu foco. Então você tem que estar com o teu foco bem claro para você não desfocar, né? Tem que estar bem focado para não desfocar, bem pleonasmo que eu tô falando, né? Então é isso aí, galera. Eu criei esse canal aqui para ajudar você, mecânico, a construir a sua própria oficina do jeito certo desde o início, tá? Se esse é seu objetivo, se inscreve no canal, acompanha a gente aí nos próximos vídeos, que aqui eu vou te mostrar o caminho, tá? Aqui o objetivo é mostrar o caminho, eu quero te ajudar a montar a sua própria oficina, para você não errar, beleza? Muito erro, você pode economizar muita grana e você pode crescer muito mais rápido, beleza? Segue a gente aí, acompanha a gente no canal, a gente está sempre postando vídeo novo aí, toda semana a gente está postando vídeo novo e eu quero que você monte a sua oficina e quando você montar eu quero que você volte aqui e comenta e fale que você está gostando ou não dos vídeos, se tem alguma coisa para melhorar você anota aí também, marca aí para nós aí, que a ideia aqui é para vocês, não é para mim, é para vocês. Então se vocês têm alguma coisa que precisa saber de oficina, comenta aí, manda aí que a gente vai preparar alguma coisa para vocês, beleza? Vamos para cima, Deus abençoe, bora!